Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está aqui mais uma vez no Gostar de Ler. Nós estamos falando sobre narratologia, esse é o segundo vídeo, a sequência, para vocês entenderem um pouco do como é feita a análise dos livros aqui e também como oferecer esse instrumental teórico para aquele que quiser. Vou passar também uma lista de bibliografias para aqueles que quiserem se informar mais, ter mais ferramentas, ou para aqueles que escrevem também, querem escrever, usando as técnicas da narratologia, que é a ciência da narrativa. Então, nós vimos no vídeo passado um breve panorama de como o formalismo russo surge e paramos no Vladimir Prop, que é esse aqui, e chegamos na narratologia, que o Vladimir Prop, esse daqui, né, As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso, é, na verdade, o segundo livro, primeiro Morfologia do Conto Maravilhoso, que ele publicou. Tem um artigo dele no livro Textos dos Formalistas Russos, do Ivan Todorov, que inclusive foi ele, assim, em termos puramente técnicos, foi o Todorov que cria o termo narratologia. Ele, em 1969, no livro Gramática do Decameron, ele fala que a gente precisa de uma ciência da narrativa, que seria a narratologia. Mas nós vamos chegar lá. Em 66 é publicada uma revista, vocês podem ter acesso a ela, chama Communications, eu não sei falar francês, então se escreve Communications como se fosse em inglês, 8. Em inglês, eu não sei se a pronúncia é igual, mas enfim. Communications 8, onde você tem um artigo do Barthes, um do Todorov e um do Gerard Genette, principalmente, assim, a narratologia de viés francesa, nós estamos falando aqui. Depois nós vamos falar do viés americana e da viés alemã, a germânica, que são três correntes que hoje confluem para o pensamento narratológico contemporâneo, e as várias dinâmicas do texto narrativo, de abordar o texto narrativo que temos hoje. Então, nós vimos que o texto não é um conceito estático, mas ele é sempre dinâmico, ou seja, o leitor e texto, eles estão sempre numa interação dialógica, como Bakhtin vai falar, eles estão sempre se modificando. Tanto o texto modifica o leitor e o leitor modifica o texto pelo olhar que ele dá e a interpretação que ele coloca, mas não fugindo muito assim dos parâmetros do texto. Depois nós vamos ver isso, mais uma vez eu ressalto, com o Conto de Fadas do Stephen King, ou também com algum outro livro que tiver aí, algum conto, nós vamos fazer uma aplicação prática. Primeiro vamos estabelecer o conceito teórico, a moldura, para a qual nós vamos examinar os textos literários de cunho ficcional. E série também, filme, enfim. A narratologia, o interessante dela é que ela expande para várias coisas, para várias questões. Então você vê narrativa de série, de filme, de programa de televisão, até de reality show, tem porque eles seguem roteiro, enfim. Aí nós vamos dar os instrumentos básicos. E os instrumentos básicos, eles começou em 66, nesses três artigos. Eu sugiro que vocês leiam, vocês podem deixar na internet, numa revista num livro Estrutura do Texto Narrativo, publicado pela editora Vozes, ou pode achar os artigos sozinho, do Roland Barthes, a Introdução ao Texto Narrativo, de Roland Barthes, e do Todorov, as categorias do texto literário, as categorias do texto literário, e do Gené, Fronteira do texto literário, Fronteiras do Recito, né, em francês. E o Todorov, em 69, ele cria o conceito de narratologia, que em 1972 é tomado por Gerard Genette, num livro chamado Figuras 3, e onde ele vai pegar a obra do Proust, vai analisar a obra do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, e vai estabelecer alguns conceitos essenciais da narratologia, que é o conceito de tempo, história, narrativa e narração. Primeiro isso, então todo livro, filme, série que você for ver vai ter uma história, uma narrativa e uma narração. A história narrativa
como a Mônica Fudernick vai postular depois, e os teóricos pós-clássicos vão postular hoje em dia, mais recente, né? A história e a narrativa, ela fazem parte do mundo do texto, do universo do texto. O ato, a narração, ela faz parte do discurso tanto do texto quanto do leitor, que seria o que o narrador conta no texto. Então, a narração é isso daqui, é o texto. E a narrativa e a história são entidades, eu vou usar até esse pôster aqui como exemplo, que traz uma questão do mundo do texto. Então, aqui dentro nós temos o mundo da história, e os dois personagens, e aqui eu acho que exemplifica bem. Aqui é a história, e aqui está o narrador, junto com a cachorrinha dele, que é do livro, é o narrador mesmo, Charles Reed. Tem até uma coisa de ler, né? Charles Leitor, o Constant Reed, que já foi falado também. E aqui o Eidar, mas não vamos entrar muito nisso aqui, senão vamos falar do livro. Mas aqui, então, dando para entender esse conceito de história, narrativa e narração, nós ficamos por aqui, então, e preparando o caminho para os conceitos de tempo, modo e voz, que o Genete vai falar, e onde se encontra a figura do narrador dentro disso. Porque é importante nós prestarmos atenção no narrador e nas estratégias narrativas que esse narrador vai utilizar para construir e compor o texto. Como é importante isso para você que quer ser escritor, para você que é leitor e para você que quer fazer alguma coisa dentro da área de escrita. Então, quão importante é o narrador que você usa? Lembrando que narrador não é o autor. O narrador é uma modalidade que o autor usa para narrar a história. Então, mesma coisa, confundir narrador com autor seria confundir o ator com o personagem que ele interpreta dentro de uma série. Seria isso. Lá na série ele está interpretando tal personagem, só que na vida real ele tem uma vida própria. Então, mesma coisa, o narrador tem uma vida própria dentro do texto, e ele não é o autor. O narrador pode ter posições diferentes do autor. Por exemplo, o autor pode usar o narrador que tem posições diferentes, mas isso nós vamos ver num próximo vídeo. Um abração e até mais.